Bem, nesse vídeo eu vou discutir a questão da dinâmica de reação e mecanismo, tentar explicar de uma maneira um pouco mais sofisticada, né, porque as reações químicas acontecem. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver é que uma reação global ocorre uma série de etapas elementares. Essas etapas constituem o mecanismo de uma reação. E o número de moléculas que reagem a uma etapa elementar é a molecularidade da reação elementar. Então, para uma reação química, depois de uma série de experimentos, uma série de estudos, uma série de hipóteses, a gente postula, a gente assume que a reação ocorre de acordo com o mecanismo. É claro que toda reação tem um mecanismo diferente, como vocês devem já ter visto na orgânica, e a gente assume que cada etapa de um mecanismo é uma reação elementar, tem esse nome. Então eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar esses conceitos. Então suponha que a gente tem essa reação do H2O2, né, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, reagindo com 2H+, e 2I- e um iodeto, formando I2 e água. Então a gente tem essa reação, a gente quer estudar o mecanismo dessa reação, a gente faz vários experimentos, não só de cinética, tá? E a gente daí chega à conclusão que para essa reação o mecanismo pode ser descrito por essas 4 etapas. Cada uma dessas etapas aqui é uma etapa elementar, que é uma etapa que a gente assume que acontece nessa reação aqui, tá? A gente não tem como de maneira absoluta dizer que esse é o mecanismo real. De acordo com os dados que a gente tem, esse é o mecanismo que a gente propõe e pode ser aceito ou não pelos outros cientistas, né? Então esse aqui é o mecanismo proposto para essa reação, tem 4 etapas, né? A molecularidade seria o número de moléculas de reagentes que reagem em cada etapa elementar. Então, por exemplo, essa primeira etapa elementar é bimolecular, porque tem 2 moléculas reagindo, essa também, essa também, essa também, sempre olhando o lado dos reagentes, né? A maioria das etapas elementares é bimolecular, porque a chance de duas moléculas, duas partículas se encontrarem é relativamente alta. Já a chance de 3 ou 4 partículas se encontrarem e ter uma colisão efetiva que ocasione uma reação química é bem pouco provável. Então a maioria das etapas elementares é bimoleculares. Algumas são unimoleculares, que seria só um reagente se decompondo em dois pedaços diferentes. Assim, tá? Então esse é o conceito de reação elementar. Tá? O que é importante da reação elementar? Portanto, essas reações elementares é que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, de acordo com a equação química. Então, para a reação, né, global, essa aqui, a gente não tem como descobrir a velocidade da reação olhando para a reação. Mas se a gente assume que o mecanismo tem essa cara aqui, a gente pode escrever a velocidade de cada etapa elementar em função dos reagentes e do coeficiente estequiométrico dos reagentes, para as etapas elementares. Tá? Enfim, então agora a gente vai ver dois mecanismos que descrevem as reações químicas. Primeiro, a teoria das colisões e depois a teoria do estado de transição. E a teoria das colisões segue mais ou menos o esquema que eu tinha falado quando eu falei lá da equação de Arrhenius. A teoria das colisões, o nome já é bem sugestivo, sugere que tem uma colisão entre dois reagentes, né? Eles colidem e se eles tiverem uma energia mínima necessária para a reação acontecer, a reação acontece. Se eles não tiverem essa energia mínima, a reação não acontece. Então, eu vou dar uma lida aqui, né? Essa teoria da colisão assume que as partículas são meio que bolas de bilhares, assim, né? De sinuca, que se encontram e reagem. Então, é uma teoria bem simples, é usada mais para descrever reações de fase gasosa. Tá? Por isso que ela não é tão interessante aqui para vocês. Então, na teoria da colisão de reações químicas na fase gasosa, a reação acontece quando duas moléculas colidem, mas apenas se a colisão é suficientemente vigorosa, né? Se é uma colisão efetiva. Então aqui em A gente tem uma colisão não vigorosa o suficiente, as moléculas dos reagentes colidem, mas depois se afastam. Né? Então tem uma colisão, mas não tem reação. Em B, a gente tem uma colisão suficientemente vigorosa que resulta numa reação. Né? A gente tem a colisão aqui dessa molécula aqui, uma bolinha verde, a vermelha com a azul, e a gente forma os produtos. Eu acho que tem até um vídeo complementar descrevendo um pouco também da teoria das colisões. E aqui é o critério da energia mínima, né? Que a energia mínima é a energia cinética, né? Então está relacionada com a velocidade. Essa velocidade tem que ter uma certa direção, né? Tem que ser uma velocidade de encontro entre as duas partículas. Não adianta elas terem velocidade alta e uma velocidade está, digamos, apontando para cima e outra para o lado, como está descrito aqui na figura. Né?
digamos. Não adianta ser uma partícula ter uma velocidade alta, mas ela está indo para cima, enquanto essa está indo para frente, porque elas não vão se encontrar. Então, o critério para uma colisão com sucesso é que as espécies de reagentes devem colidir com uma energia cinética ao longo de sua linha de aproximação, que seria elas se encontrando, que cede um certo valor mínimo A, que é característico da reação. As duas moléculas podem também ter componentes de velocidade e uma energia cinética associada em outras direções, né? Por exemplo, as duas moléculas pensadas em A e B podem estar se movendo na página, como também entre si, mas apenas a energia associada com sua aproximação mútua pode ser usada para superar a energia de reação. Foi o que eu falei, né? Não adianta as partículas terem a velocidade aqui para cima, para o lado, ou para dentro e fora aqui do plano da tela. Elas têm que ter a velocidade mínima necessária de aproximação entre elas. Né? Essa aqui, a de encontro entre elas, de linha de aproximação que interessa. Bem, eu não vou deduzir essas fórmulas, tá? Mas essa teoria das colisões prevê uma constante de velocidade igual à constante de velocidade do tipo Arrhenius, mas ela tem uma informação mais interessante, né, que é sobre o fator de colisão, né, que daria o número de colisões entre as partículas. Esse fator, esse A, né, essa constante A, de acordo com a teoria de colisões, tem essa fórmula aqui, que é igual, A seria igual ao sigma, vezes tudo isso na raiz, né, elevado ao meio de 8kBt sobre πμ, vezes Na, que é o número de Avogadro. T é a temperatura, né, então nesse caso o A, na verdade, depende da temperatura, é uma constante. Kb é a constante de Boltzmann, tem esse valor de 1,38 vezes a menos 23 Joule por Kelvin. Π é o Π, né, 3,14. μ é a massa reduzida, é o produto das massas das duas partículas que estão colidindo, dividido pela soma das massas. E sigma seria a seção transversal de colisão, seria o quanto da molécula, se a gente serve como alvo para outra, né, o quanto está acessível para outra colidir. Bem, em geral, esse A aqui calculado pela teoria das colisões é maior do que o visto experimentalmente, o medido experimentalmente. Isso porque não só precisa ter energia mínima e não só elas precisam ter essa energia mínima na linha de aproximação, né? Também tem que ter uma certa orientação. Não é qualquer colisão de qualquer jeito que acontece uma reação química. As reagências têm que colidir com uma certa orientação específica. Né? Por exemplo, imagina se tem uma molécula meio grande para colidir com uma outra molécula de reagente, essa molécula pequena, supondo que uma pequena e outra grande, essa pequena tem que colidir em uma certa região específica da molécula grande, né? Não é em qualquer lugar que a reação vai acontecer. Então, às vezes, também é considerado um fator estéreo para corrigir esse valor de A aí na teoria das colisões. Bem, agora eu vou falar da outra teoria, que é a teoria do estado de transição, ou TST, ou também chamada teoria do complexo ativado. Bem, a ideia segue mais ou menos aquela ideia do perfil de reação que eu tinha mostrado antes para a equação de Arrhenius. Né? A ideia é que a gente tem os reagentes, eles vão, se não necessariamente colidir, mas se aproximar de uma maneira, pode ser suave ou não, e formar um estado especial chamado estado de transição, ou um complexo ativado. E depois eles vão formar os produtos. Esse estado de transição, ou complexo ativado, ele é formado aqui no topo, né, da energia livre de Gibbs da reação. Aqui o perfil é a energia livre de Gibbs em função da coordenada de reação. Essa reação provavelmente se existe na orgânica, do OH menos reagidos com brometo de metilo. Enfim, aqui também está um esquema, né, dos reagentes se aproximando, formando esse complexo ativado, que seria uma supermolécula, né, seria a reunião de todos os reagentes. Então, na teoria do estado de transição, dois reagentes se encontram-se para uma colisão na fase gasosa ou resultado da difusão através de solvente. Daí outra vantagem, né? Além da teoria do estado de transição ser mais exata, ter um tratamento mais sofisticado, ela também serve para reações em solução. Então, isso já é interessante para a gente. E se possui energia suficiente, forma um complexo ativado. O complexo ativado é demonstrado como um agregado de átomos que podem seguir um rearranjo de produtos. Então, forma um complexo ativado, o estado de transição, pode formar produtos ou não, né? Ou pode voltar de novo para os reagentes. Em uma reação atual, apenas alguns átomos podem se rearranjar no complexo e a ligação de outros permanecerem quase não modificados. Então, em geral, são poucas ligações que são quebradas numa reação. Né? Não é todo esse agregado que se altera, né? Só alguns parâmetros que se alteram. Então, a teoria do estado de transição assume que esse complexo ativado que é formado a partir dos reagentes A e B tem
está em equilíbrio, né, com os reagentes. Então a gente tem um equilíbrio entre os reagentes A e B, esse complexo ativado, ou estado de transição, que em geral é representado por essa adaga dupla aqui. Tá? Então a gente tem uma constante de equilíbrio entre as espécies C, A e B. Aqui cada uma das concentrações é dividida por C0, né? Daí sobra um C0 aqui em cima, que é a concentração padrão molar, que é 1 mol por litro. Então a gente pode deduzir, que a gente não vai fazer aqui porque a dedução é um pouco mais complicada, né, que é a teoria das colisões, que a gente deduz essa equação de Iden, que dá o valor da constante de velocidade em termos dessas constantes. A constante de Boltzmann, que a gente já viu, a temperatura, H, que é a constante de Planck, que é 6,623 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes essa constante de equilíbrio, que eu citei aqui em cima, o C0, né, a concentração de 1 mol por litro. Esse kappa aqui é um termo de correção, porque nem todo estado de transição formado vai formar produtos. Tá? Uma constante. Enfim, o que é interessante da teoria do estado de transição, né? Porque como ela tem uma constante de equilíbrio, a gente já pode associar essa constante de equilíbrio com ΔG para a formação do complexo ativado, que a gente poderia associar com a altura daquela barreira. Né? Então, como ΔG é menos RTLN de K, a gente pode expressar esse K aqui, que é a formação do estado de transição, e temos um ΔG. ΔG por energia de Gibbs e ativação, né, do processo. Então, ΔG menos RTL de K, a gente sabe que ΔG é igual a ΔH menos C ΔS, isso a gente sabe de outros carnavais. A gente sabe que o K, né, a constante de velocidade, é escrito em termos do casão, né, que seria a constante de equilíbrio. Então, se a gente substituir a constante de equilíbrio por essa equação aqui, né, a gente tem essa expressão, que o K é igual a KBTH, e aqui, né, para tirar a linha a gente tem que ter a exponencial, por isso surge a exponencial aqui. Então a constante de velocidade está associada com a exponencial de menos ΔH menos C ΔS sobre RT. Na verdade esse menos era para estar em parênteses aqui, tá? Porque o menos com mais vai ficar menos, o menos com menos vai ficar mais. Como está mostrado nessa equação final. Então para a teoria do estado de transição, a constante de equilíbrio é kappa, KBTH, uma montoeira de constante, né, com exceção da temperatura, vezes exponencial de ΔS sobre R. Então, aquele fator de colisão está associado com a variação de entropia na formação do estado de transição, que é um conceito bem mais sofisticado. Né? E também a energia de ativação está associada com o exponencial de menos ΔH sobre RT. Na teoria do estado de transição, né, a energia de ativação seria a variação de entalpia para a formação do estado de transição. Seria a entalpia do estado de transição menos a entalpia dos reagentes. Bem, então essas são as duas teorias, né? Só para ilustrar como as reações químicas são explicadas, conceito de molecularidade, conceito de reação elementar, e um pouco sobre a teoria do estado de transição e a teoria das colisões.